Olá, duas pessoas. Olá, Olá, como está nesta noite chuvosa? oi Nohane, boa noite. Boa noite, Boa Nohane, boa noite. noite. Boa noite a todos e todas. Ainda estamos em três espectadores, então acho que, né, aos poucos isso vai aumentando. Vamos esperar uns 5 minutinhos. Claro, Enquanto isso, Nohane. vamos fazer aquele papo de elevador. Claro. Como é que você está? Eu tô bem, querida, tudo certo. Feliz de estar aqui Que com você, bom. da gente trabalhando, essa primeira oportunidade de trabalho juntos, né? Desejo que venham muitas outras, Nohane. É uma alegria estar aqui trabalhando com você. Que bom, digo mesmo. É sempre bom a gente se unir esforços, né? Ainda mais na nossa profissão. Sempre bem importante. Olá, vamos entrando. E que bom que a gente já começou. Eu falei, vou começar religiosamente às 7h30. Eu Para a acho gente que daqui a aproveitar uns. bastante o tempo pro papo, né? Para É, conversa. porque é 1 hora, né? Daí o Instagram derruba. Daí a Derruba, eu gente fica sei. naquela, ai meu Deus, não tem nem como falar direito. Então vamos tentar aproveitar o tempo. Obrigado, Fernando. Fernando é uma colega do Fórum do Campo Lacaniano Curitiba que já está aí. Obrigado, querida. Boa Ah, reunião que aí para bacana. vocês. A gente está numa reunião hoje importante lá no Fórum e Olha desejando só, boas pessoal falas. importante é outra coisa, né? Falei, não vou poder participar da reunião hoje, uma reunião importante de planejamento das atividades para 2021, mas eu Aham. disse que não Eu vou poderia te apresentar comparecer. quando tiver um pouquinho mais, né? Vou esperar mais uns minutinhos, acho que uns 2 minutinhos, e daí a gente já vai dando sequência. Ok. Mas você falou que ano que vem, então, vai assumir, né? Essa cadeira aí de liderança. É verdade, Nohane. Ano que vem eu assumo a gestão nacional da nossa Aham. federação, que é a Federação dos Fóruns do Campo Lacaniano, que, na verdade, é a direção nacional da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano no Brasil. E, Uhum. Vou a, tirar meu som só um pouquinho, porque tranquilo, chegou o pessoal em casa e a cachorra faz o maior auê. tá animada. Mas O pode som tá bom, né, continuar. Nohane? O som tá bom, né? Meu som tá Pra mim legal, tá legal. ótimo. E a O imagem tá pessoal legal pode também aí, né? falar aí se tá bom ou não, mas pra mim Isso. tá ótimo. Deixa eu só abrir aqui né, aqui. Tô com tudo aberto aqui. Bom, então vou começar, né, da introdução, as pessoas vão entrando aos poucos, espero que a gente tenha um público bacana hoje. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Mas de qualquer forma, fico bem feliz, né, como você bem falou, da gente iniciar essa conversa. Para nós, né, eu e o Robson estamos em contexto da academia, né, somos mestrandos, quase mestres, então é um pouco difícil a gente se adaptar. Tá tão acostumado com aquela linguagem acadêmica que às vezes fica difícil esse papo mais informal, mas que a gente vai se adaptando, né, a gente consegue. É verdade, é Né? verdade. Então, em celebração, né? Digo celebração porque eu acho que a gente tem que celebrar as nossas conquistas, mas em termos da celebração do mês da consciência negra, a professora Eli Sobol, né, que é uma das pessoas que estão aí encabeçando a UFR Convida, nos fez esse convite, né, de muito bom grado, fico muito feliz. A minha diva e mestre, professora doutora Eli Sobol, então agradeço o convite. Creio que o Robson também. Eu também estou muito feliz com o convite, muito feliz. Bom, a Virgínia acabou de entrar, Virgínia, um beijo. Sou Olha Maria Virgínia só, Filomena Cremacho, minha orientadora querida. olha só. Que bom. Maria Virgínia também está aí no meu hall de mestres de Querida, graduação, então são pessoas que a gente leva com bastante carinho né, no peito. verdade. Então essa live ela vem então para a gente falar um pouco, né, sobre essa questão da consciência negra. Não vamos entrar em méritos, talvez você entrar um pouco no mérito da produção, né, de como que foi estabelecida essa data. Mas eu queria então dar boas-vindas a todos e todas e todes, e com o imenso prazer, né, que a gente está aqui nessa noite. E nossa intenção é pegar essa temática guarda-chuva, que é a consciência negra, e falar sobre, né, saúde mental da população negra, mais especificamente saúde mental e negritudes.
No dia 20 de novembro, então, foi constituído desde 2011 por decreto nacional como o Dia Nacional do Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, que faz data, né, referência à data da morte dessa figura histórica. Então, meu nome é Nohane, eu sou formada pela UFPR, sou formada em psicologia, né, por essa instituição, em vias de me tornar mestre pela mesma instituição, se Deus quiser, e os meus esforços permitirem. A minha área de estudo, na verdade, ela engloba psicologia clínica e avaliação e reabilitação neuropsicológica. Então, apesar de não ter a saúde mental da população negra como meu objeto de estudo principal, eu venho me unindo a grupos, né, de amigos, colegas da profissão, assim como o Robson, psis negros e negras, na intenção de compreender e desenvolver uma boa prática, né, de saúde mental enquanto atores, né, enquanto profissionais da saúde, em relação à saúde mental dessa população. Então, para realizar esse papo, né, tá aí o Robson, o apresento, e daí qualquer coisa ele me corrige depois. Robson Mello, psicólogo e psicanalista, membro fundador do Fórum do Campo Lacaniano de Curitiba, membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano e mestrando também em Psicologia Clínica, né, sob orientação da professora Maria Virgínia, também na UFPR. Ele estuda, então, a temática de sujeitos, né, como que ele se identifica com essa questão da população negra, de saúde mental da população negra. Estuda a temática de sujeitos racializados e a psicanálise em um cartel, né, que ele define como um cartel, que é um dispositivo de trabalho em psicanálise lacaniana em pequeno grupo, né, em contexto de pequeno grupo. Enfim, o Robson vai iniciar a conversa. Como eu falei, para nós é um pouco difícil a gente pegar tanta coisa, né, um mundo de coisas para falar assim de um jeito tão informal, mas a gente uniu ao máximo dos nossos esforços. Então ele vai abordar questões de aspectos históricos, né, algumas questões teóricas importantes, porque sempre que a gente vai falar sobre a questão da população negra no Brasil, a gente tem que obrigatoriamente fazer esse apanhado histórico, para a gente se localizar nesse contexto. E daí eu peço que se houverem algumas perguntas, né, alguma coisa que o pessoal quiser falar, a equipe da UFPR Convida vai estar aqui, né, olhando ali os comentários, e ao final da live a gente vai tentar fazer de um jeito que a gente consiga ter ali uns minutinhos para fazer esse esforço de resposta. Passo a bola para você, Robson. Ok, Nohane. Antes, né, acho importante a gente frisar o valor, né, a importância de estarmos, como você mesma colocou, né, celebrando essa data, 20 de novembro, em homenagem, né, a Zumbi dos Palmares, como o Dia da Consciência Negra, esse dia de reflexão, né, e eu acho que a gente tem sempre que se perguntar, né, acho que são questões que eu me coloco. A gente precisa realmente decidir, a gente precisa realmente parar e refletir sobre essa data, sobre as questões, né, do sujeito negro na nossa sociedade, no Brasil, né, precisamente, mas no mundo é uma pergunta que eu me faço, e também, né, para a gente começar a falar, em que contexto que a gente vai pensar saúde mental, né? Quais são os impactos, né? Qual é o resultado, o que está por detrás desse impacto à subjetividade do sujeito negro. E para a gente parar e pensar na importância dessa data, né? Antes de mais nada, como você mesma colocou, é preciso que a gente parta do início, né? Fazer um recorte histórico a partir do momento em que os sujeitos são sujeitos africanos, né, são trazidos, são escravizados e trazidos para cá. Isso, estamos na época das navegações ultramarinas, né, nesse nosso período colonial, a gente tem que remontar isso, né, o racismo, essa construção toda que a gente tem em torno do racismo e as questões ligadas à negritude e à branquitude, a gente precisa remontar esse período de colonialismo, né, e da navegação, da expansão
da navegação ultramarina, em que esses sujeitos então são trazidos e que aí, a partir desse momento, a gente tem um recorte de raças, né? Acho que isso deu um recorte e deu um lugar, uma configuração. A gente tem na nossa história praticamente 400 anos de regime escravocrata, né? De 1500 a 1888, quase 400 anos, e isso possibilitou, né, esse período todo de regime escravocrata e de escravidão, né, no nosso país. Isso possibilitou, então, uma construção, né, de um imaginário sobre o sujeito negro, né, sobre seu modo de ser, sobre seu modo de agir, de pensar, sobre suas práticas, enfim. Isso abriu aí um campo de conceituação e demarcou um lugar, né, demarcou um lugar do sujeito na sociedade. E que não há dúvida nenhuma que a gente ainda recolhe, ainda hoje, as marcas disso, né? Isso foi se espraiando pela nossa sociedade e configurando, na verdade, isso vai dar as bases, né? O capitalismo, ele, desde lá, dessa exploração, né, ultramarina, o capitalismo vai construir as suas bases em meio a esse regime escravocrata. E ainda hoje, né, acho que a gente, não há dúvida que a gente já viveu períodos muito mais, né, nefastos nesse sentido. Acho que nós tivemos avanços, né, houve avanços nessa temática, mas a gente precisa todo dia, né, falar. O racismo é algo que a gente tem que tocar todos os dias, e é importante, né, ele é uma responsabilidade de todos. Não é só até porque o racismo não afeta somente a sujeitos negros, a homens, mulheres e crianças negras. Ele afeta também, de alguma maneira, os sujeitos não negros, né? que de alguma forma, também tem uma parte nisso. Eles têm de se pensar a sua branquitude, de pensar a sua responsabilidade na desconstrução disso, né? Que a gente ainda vive hoje. A Grada Quilomba, ela tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é uma das estudiosas dessa temática, que ela diz, né? que na verdade, o racismo, né, a partir dessa experiência de colonização, algo foi aí, né, ficou uma ferida que não foi curada, que ficou soterrada, que não foi tratada, e que essa ferida, ela, de tempos em tempos, né, ela retorna, ela abre, sangra, ela inflama e leva à morte. E o Joaquim Nabuco tem uma outra frase que eu gosto muito, que ele diz que o racismo ficará por muito tempo, por muito tempo, como uma herança, uma marca nacional do Brasil. Então, acho que a importância de falarmos disso, né? E aí, também dentro desse contexto, quando a gente vai pensar, né, o que isso afeta, né, o que isso toca na subjetividade dos sujeitos negros, né, de homens e mulheres, de que maneira isso gera um impacto. Eu quero convidá-los, né? Eu não vou me estender aqui com esses dados, que acho que cansa um pouco, mas eu gosto muito deles. Eu quero, né, convidar as pessoas que estão nos assistindo para que visitem e busquem as informações do IBGE, as últimas pesquisas do IBGE de 2019. Eu vou trazer um pouquinho no final. Pois é, o IBGE em 2019, eu tenho assim, também trouxe alguns dados, se alguém depois quiser lançar a pergunta para a gente, eu posso dividir, mas eu não quero cansá-los com os números agora, mas o IBGE, as pesquisas do IBGE em 2019, a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, o PNAD de 2019, o Atlas da Violência de 2019, assim, o IPE a gente vai encontrar dados, a gente vai entender, né, a situação da população negra no nosso país. Os dados, eles são todos assustadores, né, no que diz respeito ao que a gente tem o índice de sujeitos que são mortos, de jovem de 15 a 29 anos, a situação de trabalho,
né, toda a questão, a condição do trabalho com direitos, né, de moradia, de saúde, o acesso à cultura, à informação, como que as informações são todas assustadoras, né? A representatividade política, os números são assustadores. E aí a gente vai ver o impacto disso, né? Curiosamente, veja você, né, isso é uma informação do Atlas da Violência de 2019, a cidade de Zumbi dos Palmares, em Alagoas, segundo o Atlas da Violência de 2019, é considerada, no nosso país, um dos lugares mais perigosos para um sujeito negro viver. Olha que coisa, né? Para a gente pensar, acho que isso é uma questão importante para a gente, né? Porque o racismo ele tem essas faces, né? Ele também está dentro do sujeito negro, né? Nessa busca num ideal que ele vai em busca de uma branquitude, como algo de encontrar um lugar para existir, para não desaparecer, para não ser aniquilado, ele perde a sua subjetividade e sofre com isso. Então, a gente vai encontrar, o Atlas da Violência, ele diz que Alagoas, o índice de homicídios aumentou 18 vezes comparado com o número de homicídios de sujeitos não negros. Isso na cidade de Zumbi dos Palmares. Aí a gente vê a importância da gente discutir esse tema e o quanto que esse tema, a gente sabe, né? Nós sabemos disso. Ele é estrutural e ele é estruturante, né? Ele está em todas as esferas, em todos os cantos, em todos os lugares do funcionamento econômico, político, social, né, da nossa sociedade, da vida civil. Ele está em todos os momentos. E é claro que acho que ainda hoje assumiu, acho que, roupagens por vezes que a gente às vezes não percebe muito, mas ele sempre dá a cara, né? Ele sempre se mostra de um jeito ou outro. E está na Constituição dos Sujeitos, né? Sobretudo, tem uma autora que eu gosto muito, que é a Lélia Gonzalez, e ela traz uma ideia que eu acho muito, muito importante, né? Ela vai colocar o racismo, ela contextualiza o racismo na linguagem, né? Ela traz o racismo como isso que vem na linguagem que constitui o outro e que aparece. Isso a gente sabe, né? O quanto que a palavra, né, nos constitui e ela é capaz, né? A força da palavra destrutiva, né, do racismo, isso aparece e marca o outro. E que de uma maneira ou outra isso acaba aparecendo, né? Isso pula, né? O quanto que a gente foi e vai mostrando o quanto que nós fomos todos marcados por esse imaginário do negro, né? Que está dentro de todos nós. E quando eu falo tudo isso, Nohani, eu não estou desconsiderando que também nós, né, os sujeitos negros, a Neuza Santos Souza, ela fala de uma coisa que eu gosto muito, Neuza Souza Santos, ela fala de uma coisa que eu gosto muito, que é o tornar-se negro, né? Que é isso, a gente está numa sociedade que tem essa marca histórica, que nos constitui, que fala de nós, e o quanto que é difícil a gente encontrar um lugar, né, para a gente se constituir e existir afastados desse ideal nefasto que o tempo todo foi passado para a gente, né? Eu não sou muito novinho, né? Mas eu sou de uma época em que a gente não encontrava campanhas. Isso é um sinal que a gente avançou, né? Nós não víamos campanhas publicitárias com homens negros, com mulheres negras, com crianças negras. Eu não via na televisão bebês de latinha de leite, de alimento, de leite em pó. Nós não víamos bebês negros, né? Isso foi uma conquista. Nós não víamos numa época em que as mulheres, né, o único referencial para as mulheres era o conceito de beleza, né? Que isso é uma outra questão para a gente trazer aqui, a questão da negritude e a mulher, né? O conceito de beleza só existia era o cabelo totalmente
né, alisada. Esse era o referencial de beleza. A gente não tinha essa gama de produtos de beleza que hoje está ao acesso das mulheres. A gente olhava para a televisão, isso foi impactando a nossa subjetividade, né? A gente olhava para a televisão e o que a gente encontrava de referencial, né, como homem, né? A gente via somente os sujeitos, né? Ou eles estavam em funções todas subalternizadas, ou então estavam ligados ao universo do crime, ou então, né, quando a gente via então, as novelas de época, as novelas que traziam todo esse histórico de colonização. A gente avançou, né? Acho que isso foi um avanço na arte, com os atores negros, com Abdias do Nascimento, com o teatro experimental do negro. Acho que muito se avançou, mas ainda hoje a gente precisa avançar. Eu vou citar um pequeno exemplo. Hoje eu recebi um catálogo, eu por esses dias comprei eu fui dar um presente para minha esposa do dia do casamento, numa loja, e aí essa loja depois me mandou um catálogo deslumbrante, com todas as joias, né? com várias joias belíssimas. E o catálogo era todo, assim, só tinha uma cor, né? Só tinha cor branca no catálogo todo. Catálogo lindo, lindo. E eu, numa boa, coloquei para ela, poxa, que lindo, que catálogo belíssimo, mas que pena que eu não pude encontrar nesse catálogo vários tons de pele, né? Que eu não pude encontrar o tom de pele da minha filha, que foi quem me levou na loja, me apresentou a loja, me ajudou a escolher. E eu acho que são essas ações pequeninas que a gente, né, tem que intervir. E a pessoa, rapidamente, ela se deu conta disso, e eu até coloquei, poxa, eu gostaria que numa próxima... né, eu pudesse ver outros tons, será que, né, eu até dei uma cutucadinha. Olha, é importante lembrar que sujeitos negros, homens, mulheres, também compram joias, vão em joalherias, né, visitam lojas e compram. Ela rápido me mandou uma campanha, rapidamente que ela sacou, ela rápido me mandou a coleção anterior do catálogo dela, que era um catálogo deslumbrante, com mulheres brancas, negras. Eu falei, tudo bem, mas aí eu continuei, eu voltei na tecla, né, mas que isso seja uma pauta para sempre, para né? sempre, né? Para sempre. No Rani, acho que o meu WhatsApp acabou de fechar aqui. E eu não vou. Você Eu me tô ajuda aqui com o WhatsApp? olhando. Tá. Isso, eu tô aqui olhando, e daí, no final, as meninas estão deixando as perguntas já para nós. Ótimo, obrigado. Então é isso, são pequenas ações, né? Que Uhum. aí cada um tem que repensar, né? Qual é a responsabilidade, né, do não negro? O que eu posso fazer dentro desse contexto para desmontar essa trama nefasta, cruel, né, que ainda hoje a gente tem resquícios dela, né, desse período escravocrata e desses dados assustadores quando a gente vê a realidade da população negra, né, quando a gente vê os números. E aí você vai ver como que alguém pode ter saúde mental. Se a gente for pensar o conceito de saúde mental, de saúde, né, o conceito de saúde, que é um conceito inalcançável, né? Um conceito utópico, segundo a OMS, né? Que fala desse completo bem-estar de saúde física, emocional e social, né? E a gente aí coloca também a importância do acesso à arte, cultura e o direito, né? A gente inclui o direito ao livre exercício da espiritualidade, né? Seja da religiosidade que cada um quer para si. E aí você vai pensar como que a gente vai pensar em saúde mental e bem-estar de uma população, né, que tem que a maior parte da nossa população, né, a população negra, 55,8, 56, esse número varia, porque a gente aí tem um outro problema também, que é a questão da autodeclaração, né? Eu preciso me reconhecer como negro. Eu sou, quem não sabe, né? Eu sou carioca. E por muito tempo na minha vida, por muito tempo, né? Acho que a Neuza fala disso. No Rio de Janeiro a gente encontra poucos negros, né? Acho que hoje a gente tem mais negros. No Rio de Janeiro todo mundo é moreno, né? Todo mundo é moreno de praia. Você não encontra negros, né? Você encontra. Por muito tempo eu me dizia moreno, né? Foi com a análise, com o trabalho na minha subjetividade, no meu inconsciente, que eu pude me encontrar com a minha negritude, que é um trabalho muito difícil.
né? Você Uhum. que a gente revê, que é o negro rever e olhar para si e ver a marca do racismo dentro dele, né? Porque Isso é um ponto que eu gostaria de adicionar, que você colocou, a gente, quando foi pensar o tema, a gente falou negritudes, né? Então, negritudes, a isso. gente tem esse ideal de que, claro, a gente fala, tem alguns conceitos, né, e até diversas pessoas, pesquisadores que falam sobre esse tema, você citou alguns. É claro que vai ter uma divergência de opiniões em algumas questões ou outras, mas, no geral, eles vão para o mesmo caminho, né? E quando a gente fala sobre, eu até extraí aqui um tópico que fala, que é do Silvio Almeida, né? Uma fala do Silvio Almeida, que também é um pesquisador negro hoje contemporâneo e que tem um livro chamado Racismo Estrutural. Ele comenta que o racismo ele não deve ser encarado como uma patologia, né? Porque aí a gente vai entrar com uma perspectiva e uma atitude psicologizante, né? E que daí ele vai encerrar o fenômeno em si só. E que o objetivo é que a gente pense, né, o racismo como um fenômeno político e social e que vai ter impactos na existência, né, e na psique das pessoas. E como cada pessoa vivencia esses impactos é muito particular, né? Então, essa coisa das negritudes e desse processo, até se você falou bem do seu ponto de vista pessoal, e eu acho que se você sentar para conversar com qualquer pessoa negra brasileira, no Brasil pelo menos, né? Vamos dar esse recorte do Brasil, vai ter uma boa história para contar em termos de como eu me reconheci, né? Foi a partir do reconhecimento dos outros, que no geral né? Ou né, já vim né, com essa consciência de família, como que é, então esse desenvolvimento, né, de uma visão de si, de uma identidade, ela vai acompanhando, óbvio, né, seus fatores sociais, familiares, né, suas interações, e que para quem atende essas, né, pessoas, né, no nosso caso, a gente atende em clínica psicoterapêutica, quando vem uma pessoa fazer psicoterapia e que traz esse entrelaçamento da raça, a gente percebe muito claramente, né, que existe sim negritudes, né, e esse espaço da identificação e da conscientização sendo muito particular. Exato, é no um a um, né? É sempre, né? A gente não tem como falar de uma experiência homogênea. É como o tema bate para cada um no seu contexto familiar, histórico, de vida. Isso, a experiência é sempre muito singular, né? Eu acho que esse é um dos desafios desse tema, né? Porque Uhum, não dá para falar de uma experiência que seja comum a todos, porque a experiência é sempre singular, né? Cada um uhum. na sua relação com o seu corpo, com a sua subjetividade, vai ser sempre uma experiência muito, muito singular. Agora, né, eu vejo o quanto que é importante, né, a gente trazer essa pauta, falar e por isso tudo que a gente está colocando, né, Nohani. E também tem uma coisa, né, quando a gente fala do racismo, né, estrutural, é, que eu acho que é muito delicado, o quanto que isso é uma responsabilidade de todos, né? Acho que a gente está aqui, está falando dessa nossa responsabilidade de desconstrução, porque existe algo para manter as coisas como elas estão, né? As Uhum. coisas têm que ficar desse jeito, né? Porque de alguma forma uma parcela da população que já é, né, privilegiada, né, de muitos anos, é, quer ficar desse jeito e não está disposta a modificar. Então é preciso que esses índices assustadores do IBGE, do Atlas da Violência, do PNAD, do IPEA, é preciso que isso se permaneça desse jeito, né? Que os sujeitos negros não tenham acesso a né, uma educação de qualidade. Uma coisa importante, né? Eu acho que tem uma coisa muito, muito legal que né, só para terminar, é importante, né, que os negros permaneçam em funções subalternizadas para esse mecanismo feroz e cruel do capitalismo, de exploração e controle dos corpos negros e da mente, né, das mentes negras, se Uhum. mantenham desse jeito. Né? Só que no final das contas todo mundo perde, né? A sociedade perde, a economia perde, a política perde, as relações, as pessoas perdem, né? Acho que a saúde perde, que tem mais sofrimento. Vai ter mais sofrimento psíquico, vai ter mais corpos, né? Corpos mortos, aniquilados. Isso vai gerar um impacto. No final, o racismo ele gera danos
no psiquismo do sujeito e também no psiquismo do sujeito não negro, que, como a gente já falou, a gente precisa desconstruir isso, esse imaginário de que vê, a gente sabe, né? Por vezes encontra um sujeito negro, vem um temor, né? Vem um temor, o que pode acontecer? Ou o olhar de estranheza quando o sujeito entra num lugar onde não se está acostumado, né, a ver um negro. Ele sofre também com isso. Então, o quanto que, né, poder desconstruir tudo isso, no final, todo mundo ganha. Eu quero lembrar, eu estava falando da questão da autodeclaração, um elemento muito importante, que eu fiquei muito feliz, diante dos dados horrendos que a gente encontra, um dado é motivador, e eu faço questão de frisar aqui, porque a gente está falando no contexto da UFPR. Pela primeira vez em anos, né, o índice, segundo o IBGE, né, você tem aí o número, a gente encontrou, aumentou, né, mais da metade da população universitária nas universidades públicas do nosso país é a população negra, né? É a população constituída Eu por tenho um pretos e dado para te pardos. fazer como Isso é contraponto. maravilhoso! Não, né, assim, eu ouvi até antes de entrar que o NEAB fez, né, o NEAB é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFPR, na qual eu fui bolsista por 2 anos, falou da live e eu até me lembrei, porque em 2015, é um dado, deixa eu ver aqui, em 2015, a maioria das pessoas que tinham acesso à educação superior era de 12,5% de pretos ou pardos, né? Então, assim, que naquele momento denotavam uma grande questão de ordem, não só familiar, mas de estrutural, de acesso ao alimento, educação, suporte social, políticas públicas, etc. E no momento em que eu acho que há 5 anos atrás, que foi a época que eu estava no NEAB, eu revisitei a política das cotas, né, ali a questão da política pública, e foi bem aquele período de revisão, né, da política pública até 10 anos. E vendo, assim, esses números crescerem, mas ainda com muitas dificuldades, né, inclusive de permanência. Então, esse dado que você traz hoje é um dado muito importante, né, em dizer que, sim, a gente está tentando, ao máximo possível, ter uma democracia de acesso e permanência de pessoas negras no contexto de ensino superior, formando cada vez mais pesquisadoras e pesquisadores negros que vão estar aí, não somente desenvolvendo a ciência do país, mas também fazendo esse papel de representatividade, que você falou, né, quando eu era pequena eu não via essa coisa, né, da imagem do negro em lugares de destaque. Então a gente tem visto esse acesso a lugares de destaque. Ainda não é entregue de mão beijada, né? Ainda existe esse grande enfrentamento em ceder o lugar, mas que é um dado sim a ser comemorado. Isso é muito legal, porque é a educação, né? É a educação que fura esse bloqueio. E o quanto que é difícil para o sujeito negro chegar à importância. A gente cai num outro contexto, que é a importância das políticas públicas, as políticas afirmativas, né, para as questões ligadas à negritude. Isso faz furar um bloqueio, isso faz mudar essa lógica nefasta, cruel, essa nefasta, mortífera. Isso trabalha, né, essa possibilidade. Isso é uma alegria. Os números são todos assustadores, mas a gente vai encontrar essa realidade da educação, que é o resultado da política das cotas e que é a possibilidade de irmos contra a toda uma questão, de uma lógica, a gente sabe, de apagamento, né? Uma lógica de apagamento, esse epistemicídio, que é esse movimento de apagar essa produção cultural do sujeito negro, dos teóricos negros, que a gente não teve acesso, né? A gente hoje encontra os teóricos, os estudiosos, mas a gente... Quantos anos foram necessários para que a gente pudesse encontrar esses teóricos, né? E eu acho que essa possibilidade abre esse campo de produção, né? De produção de saber, e aí de desconstruir isso, né? Na nossa sociedade e no mundo, né? E no mundo. Então eu acho assim, fundamental. E aí a gente vai... Eu acho que tem uma coisa muito importante, né, Nohani, que é isso que está tudo muito ligado, né? É uma engrenagem, o racismo tem isso, né? Eu acho que isso dá uma possibilidade ao sujeito se reconhecer como negro, a mulher, né? Como negro, como negra, porque agora já dá um outro lugar, então eu consigo me reconhecer, e se eu consigo me reconhecer,
Isso vai, é assim, né? Isso está na estatística. Isso vai mudar a estatística, a questão da autodeclaração. A gente tem um número, o número do Atlas da Violência, né, que fala que no Brasil, em 2019, o índice de suicídio aumentou 75% de sujeitos negros, mais de Isso. 75%, Aumentou sujeitos 75% e negros. 12% para brancos. Aumentou Pois de é, 2015 para cá. pensa, e assim, esse dado assustador, né? A gente vai dentro da realidade, e aí temos que lembrar, sobretudo os jovens, né? Tem jovens aí. A realidade E idade produtiva, né? Que idade está ali produtividade se... criativa, o encarceramento é negro, o genocídio é negro, o encarceramento é negro. O encarceramento, o índice é maior também no nosso país, é de negros. E tem um detalhe, o número é assustador, mas tem um pequeno detalhe. A estatística, a conta não fecha, porque muitos não se declaram. Então, a gente tem sempre esse problema da questão da declaração. Então, o quanto que é importante esse debate, trazermos essa questão, né? A gente tem, né? Eu gosto muito de arte, para quem, né, me conhece, eu gosto muito de arte. A gente tem dos muitos casos, né? Dos inúmeros casos, que a gente teria que ficar aqui uma live toda citando todos os nomes de homens, mulheres e crianças e adolescentes mortos no nosso país e no mundo, né? Em outros países também. Um artista que eu gosto muito, chamado Arthur Bispo do Rosário, um sergipano negro, né, nordestino, vem para o Rio de Janeiro, vai para o Rio de Janeiro e sonhando, né, o sonho de melhorar a sua vida, vai para a escola de aprendizes de marinheiros. Enfim, no Rio de Janeiro, que é uma realidade, né, a gente pode pensar essa questão da migração do sujeito negro buscando melhor qualidade de vida, chega no Rio de Janeiro, enfim, tem, né, sofre, abre um quadro, né, de delírios e alucinações e vai ser internado. Para encurtar a história, Arthur Bispo do Rosário, que hoje é uma referência na arte moderna mundial, foi internado e morreu internado. Um homem negro, nordestino, pobre, 50 anos institucionalizado. E a gente tem que se perguntar o que foi realmente, muito antes da gente ter essa discussão de racismo estrutural, o que foi, que estrutura foi essa, né, que não possibilitou para o bispo uma vida de qualidade, sair da instituição, passar 50 anos institucionalizado. E aí sim, rapidamente, né, a gente pode pensar toda a importância, de novo, a gente cai na política pública, a importância da reforma psiquiátrica, a importância das políticas públicas de saúde mental, do nosso sistema psicossocial de saúde mental, de acesso a todos. Então, a gente volta para essa temática, né? Retornamos para a importância do tema e quem é negro está nesse contexto, né? A gente está nesse contexto. A gente está em 8h10, né? Temos aí 20 minutos, então eu vou tentar fazer assim, né? Você fez um apanhado, né? Eu acho que com uma retórica muito, né? Com muita fluência e gosto de te ouvir. Vou pontuar algumas coisinhas assim que eu acho importante deixar bem marcado, né? Para quem está assistindo, principalmente, né, para todos, negros e negras ou não negros, que eu acho que são conceitos importantes de que se a pessoa não conhece, saia daqui conhecendo. Né? Então, o Frantz Fanon, que é uma das pessoas que você com certeza aí, tem como referência, fala dessa condição do sujeito negro, né, do sujeito negro ou sujeito a negra, ela é muito singular, porque ela é tanto cultural quanto histórica, né? Ela é conhecido, o negro ele é colocado como uma posição de inferioridade, de sujeição a um colonizador que é branco. Para esse autor, a colonização e o racismo vai alterar profundamente a subjetividade do negro. E por subjetividade eu entendo, né, concepção de si e, né, o modo de se colocar e vivenciar o mundo. Então, apesar desse nosso recorte psicológico em termos de raça, e nós dois, né, em contexto de psicologia, a gente não fala de um reducionismo, muito pelo contrário, né? A gente só abre, a gente só amplia. Só abre.
Exato. E essa perspectiva do Fanon, né, ele fala que é psicossocial, uma vez que compreende o sujeito como produto entre uma realidade econômica e social. Por isso que é muito importante, eu acho que o Robson deixou muito claro na fala dele, de que falar sobre esse tema, ele é infinito, e não dá para você pensar a construção a construção da história do negro no Brasil sem falar sobre o processo escravagista, sem falar sobre a abolição da escravatura que marginalizou, né, assim, deu a liberdade, porém não deu meios, né, de se crescer enquanto pessoa, e que, né, o emprego o emprego, né, que era do negro passou a ser então, né, de imigrantes brancos, né, numa tentativa aí também de embranquecimento da população brasileira, e os negros então são marginalizados, né, e desde então ainda marginalizados, ainda que com esses dados que dão uma certa esperança. Então eu acho que, apesar do Robson comentar dos termos demográficos mais por cima, eu vou tentar trazer coisas que eu acho importantes. Essa coisa que o Robson falou, de que a coisa, nos dados, né, de saúde, sistema de saúde público, no Brasil, não era obrigatório que se colocasse, né, essa questão da raça, quando se realizava um atendimento, não era obrigatório que a pessoa se autodeclarasse. Desde 2017, houve uma portaria, então, no Ministério da Saúde que obriga que os dados referentes à raça e cor estejam nos sistemas. Por que a importância disso, como o Robson comenta? Para que a gente tenha acesso a isso. Se a gente não tem informação, a gente não tem como interpretar direito, né? E daí a nossa interpretação fica defasada. Então, essa questão da autodeclaração é um direito, é um respeito, né, ao usuário, mas que ela hoje é uma das obrigatoriedades da equipe de saúde. E que hoje, lendo, né, um pouquinho antes da live, eu vou falar um pouco do contexto de pandemia, a gente percebeu no contexto de pandemia em relação ao Covid, né, nesse ano aí, 2020, que ainda não acabou, mas parece que já passou tanto que quase acabou, que ainda assim, com essa política, a gente tem poucos dados, a gente tem dados, mas os dados, eles com certeza são defasados em relação à raça nas pessoas que se adoeceram ou morreram em relação ao Covid, né, e que demonstra que ainda a equipe de saúde, ela tem pouca... ainda precisa aprender mais, né, sobre essa questão da atenção à saúde da população negra. E já vou falar por quê. Então, em termos econômicos, né, vou falar muito por cima, a população negra, ela está localizada, na sua maioria, nos 10% mais pobres da população. Em questão ao acesso ao trabalho, daí eu vou falar um dado de 2015. Trabalhadores da cor preta ou parda ganhavam um pouco mais de que metade da renda de 60% dos trabalhadores de cor branca, né? Então, esse acesso está sendo facilitado, mas o salário está sendo igual, né? As oportunidades estão sendo iguais. A gente tem que falar sobre avanços, fazer as nossas glórias ao que, né, realmente está avançando, mas a gente tem que continuar crítico. Em relação a um dado do ano passado do IBGE, que isso também é muito importante para a questão do Covid, a maioria das pessoas que ocupam empregos informais com condições precárias e sem direitos trabalhistas são, na grande maioria, negras, liderando também maior nível de desemprego. No 2020 a gente viu isso muito de cara, né, com a questão do isolamento social, do fechamento de muitos negócios, enfim, por medidas relacionadas ao Covid, as pessoas mais afetadas foram as pessoas negras, né? Não somente aquelas que tiveram a sua fonte de trabalho, né, zeradas, por conta trabalhos informais, mas também por questão de demissão, e mais do que isso, porque é a população que mais teve que se colocar em risco, né, para trabalhar, mesmo no contexto da pandemia, né? Então, enquanto alguns tinham o privilégio, né, e assim, muitos de nós temos o privilégio de poder ficar em casa, mas a maioria não, né? Então, também se colocando em risco de contrair e adoecer por conta do Covid. Então, são dados também bem frescos e que demonstram um pouco dessa fragilidade. Não vou falar fragilidade, vulnerabilidade.
E daí o Robson falou em questão ao acesso ao ensino superior, esse perfil está mudando, mas que ainda assim, né, eu não tenho, né, a professora Lisa, a professora Maria Virgínia está aqui, eu não tenho nenhum professor negro, e não tive, né, no contexto de UFPR, fiz dois cursos, arquitetura e psicologia, e não tenho, né, então isso denota, ainda que eu tinha as portarias aqui, mas aquelas portarias que indicam que dentro da educação, ensino fundamental, médio, superior, a gente tem que incorporar questões relacionadas à história, né, enfim, afro-brasileiras, afrodescendentes, a gente ainda tem pouca, né, dentro de contexto de graduação, acesso a essas questões, o que deixa ainda mais importante para que os profissionais negros e não negros, né, principalmente, não vou falar principalmente, mas da saúde mental, que é a nossa temática hoje, se informem, né, e busquem sim, né, essa desconstrução para trazer uma prática antirracista, né, que é o ideal. Então, assim, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. 3 minutinhos. Em termos de saúde, vou trazer alguns indicadores. A gente tem... por que a gente fala dessa questão do racismo estrutural e dos impactos? Parece muito geral, né? Mas a gente tem indicadores bem importantes relacionados à saúde da mulher negra, à saúde do homem, ao acesso a esses serviços, né, no Sistema Único de Saúde. Tem um dado que diz que 68% do uso do SUS é pela população negra, né? Eu vi em alguns lugares que era 80%, mas acho que esse dado veio da OMS, então acho que dados brasileiros indicam que é um pouco menos. Mas, de qualquer forma, a maioria dos usuários né, são negros e pardos. Mas aí a gente pensa em relação à qualidade dessa saúde, né, desse acesso à saúde, desses serviços. Então, assim, em 2013, exames de mamografia, por exemplo, 66% das mulheres que fizeram esses exames foram negras, foram brancas. Enquanto que, e com ensino superior, em sua minoria, né, as mulheres que menos fizeram, 54,2% eram pretas e pardas, com ensino fundamental e completo. A gente fala, então, em relação a consultas de pré-natal, em relação à mortalidade materna e em relação à violência obstétrica. As mulheres negras são as que mais sofrem em relação a esses quesitos. Principalmente a violência obstétrica, que dizem que as mulheres negras sofrem com a questão do acesso aos partos, né, a indução a partos naturais e não a outros tipos de parto, a diminuição das drogas, de anestesia para essas mulheres, sobre o pretexto de que as mulheres negras elas aguentam mais dor, elas são mais fortes. Morte materna. Né? Então, morte materna, né? Então, os dados de mortalidade materna de 2012 é 60% de mulheres negras. Isso é um número muito alto, né? Enfim, aí a gente tem algumas questões relacionadas, eu vou pular aqui para... Nohane, eu tenho dado uma informação também, a taxa de suicídio entre negros, ela aumentou. Isso foi uma cartilha do Ministério da Saúde com a Universidade de Brasília, de 2012 a 2016, né? A taxa de suicídio aumentou em 12%, que é o resultado disso tudo, né? A população negra tem o pior IDH. Como é que a gente vai pensar saúde mental com uma população que tem o pior IDH? Né? Você puxou o Fanon fala de uma coisa que eu gosto muito, que essa experiência do racismo faz com que o negro, o sujeito negro, ele se sinta murado, né? Ele se sinta murado. E ele traz uma frase que eu gosto bastante, que ele diz: é importante que a responsabilidade do branco na desconstrução disso e revisitando seus privilégios e possibilitando quebrar essa engrenagem mortífera. É importante que o branco se torne livre, deixe de ser escravo. O Fanon fala disso em Pele Negra e Máscaras Brancas. É importante que o branco deixe de ser escravo de uma ideia de superioridade, do mesmo modo que o negro precisa de deixar de ser escravo de uma ideia de inferioridade. Eu acho essa frase do Fanon assim, muito bacana, né? Você ia falar, eu te interrompi.
Não, imagina. Vou utilizar esses 3 minutinhos antes dos 5 finais para a gente responder as perguntas, que eu vi que tem 3. Só para Vamos lá. dizer que, então, assim, a gente tem dados relacionados à saúde da mulher negra. A gente pode falar temáticas em relação à questão da beleza, né? Os ideais de beleza dentro da sociedade, como isso afeta a população, não só a mulher, mas o homem. A questão da solidão da mulher negra, né? Que é colocada como a mais vulnerável socialmente, também fruto desse processo de embranquecimento, né, assim, do homem negro buscar uma parceira branca para, né, ascender socialmente, daí a mulher negra fica, né, mais, com menos, principalmente mulher negra mais retinta, tem mais dificuldade dessa ascensão. Enfim, a gente está falando, pincelando, né, são questões que têm São muitas infinidade questões. muitas complexidades. E daí, em relação à questão do suicídio, né, sim, esse dado ele é muito alarmante, porque da idade entre 15 e 29 anos, são, então, a cada 10 jovens que se suicidam, 6 são negros, né? E que daí, essa mesma cartilha que você fala, ela cita que as principais causas para isso são o sentimento de não lugar, a ausência do sentimento de pertença, sentimento de inferioridade, rejeição, negligência, maus tratos, abuso, violência, inadequação, inadaptação, sentimento de incapacidade, solidão, isolamento social e outros fatores relacionados. 10 minutos aqui as meninas estão me falando. Enfim, né, a gente tem todo um processo aí de vulnerabilidade, né, que a população negra se encontra, mas que, né, a gente tem tentado transformar isso cada vez mais em força, né, ao reconhecer os dados, a realizar pesquisas, as políticas públicas, elas precisam disso, a gente precisa ter dados para gerir e formatar políticas públicas. E daí encerro dizendo que, então, como um esforço, né, para essa questão da saúde da população negra, foi feita, então, em 2009, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. E que, né, eu tive um pouco de dificuldade de encontrar como que está isso hoje, mas que eu sei que quando o governo Temer entra no poder, algumas das secretarias que eram responsáveis a essa questão não existem mais. Pelo que eu entendi, continua, né, essa política vigente, né, que assim, é uma política nacional, mas que me demonstra que, uma vez encerrando a secretaria que tinha acesso, né, cuidado específico a isso, que a gente tem um pouco mais de dificuldade em termos de revisão de políticas, né, enfim, de construção de projetos e iniciativas em relação a isso. Mas existe, né? Então, é uma política que está vigente aí, pelo que eu entendi, e que eu não vou falar especificamente, porque eu acho que isso fica para outro momento. Então, tá. Tá aí, Robson? Eu tô aqui. Eu Tô vou ouvindo, Ana. selecionar 2 perguntas, e daí só para a Manda. gente finalizar. Vamos lá. Quais as reais possibilidades de superarmos essa herança racista e o que devemos fazer como ativos e multiplicadores? Ai, Pergunta da professora Maria Virgínia. que pergunta maravilhosa. Eu acho que a gente está aqui com essa possibilidade, criando esse espaço de discussão. Eu acho que quando né, essa atividade foi pensada, quando, de alguma maneira, um sujeito repensa, né, um homem branco, uma mulher branca, repensa sua condição e, de alguma maneira, estende a mão, sem favor, né, mas, enfim, que abre possibilidades, né, abre vias de possibilidade de acesso, né, para que o sujeito negro possa encontrar um lugar para desaguar seu potencial, sua capacidade, né, para que cada empresário, cada empresária possa repensar uma vaga, né? Hoje tem a questão da cota para o trabalho, né, mas que possa pensar esse lugar de trabalho. Eu acho que são essas medidas, né, a responsabilidade de cada um, e criarmos esses espaços para a gente falar, né? Eu acho que a gente vai viver com isso, né? Mas eu acho que a gente vai falando e vai repensando a linguagem. Eu queria frisar isso, acho que de novo toca a todos, né? Acho que é uma questão que atravessa as raças.
o racismo na linguagem, né? O cuidado com a palavra. Foi isso que nos constituiu o nosso imaginário, e isso pula. A gente tem esse cuidado com a palavra, né? Quando a gente usa expressões, né? Como, por exemplo, a ovelha negra, essas expressões que estão sempre atreladas, né? ao que é de ruim, né? Então a gente poder desconstruir isso e criar esses espaços, né? Mas eu estou me estendendo demais. Tem outra pergunta aí. Deixa eu ver se dá tempo de uma outra. Eu te aviso quando tiver com 1 minuto. Ótimo. Pra A gente não ser... negação dos brancos em reconhecer os privilégios da branquitude dificulta a desconstrução do racismo, né? E daí fala-se um pouco dessa questão da narrativa branca, e daí uma outra pessoa fala, né, da Djamila Ribeiro, sobre a importância da representatividade, de se ir além dela. Me comenta um pouco dessa questão da narrativa branca e como construir essa narrativa. Temos 1 minuto. Pois é, eu acho que é o que a gente estava falando, né? Acho que a desconstrução dessa narrativa é a gente convidar a branquitude para repensar o que foi de privilégios e que está aí, né? E convidá-la para contribuir para desconstruir isso. Não para um embate, né? Mais do que a gente já tem, Uhum. mas para convidar o que você pode fazer para desconstruir isso. Reveja, quando um negro entra no restaurante e você olha assustado, reveja seu olhar. Por que você está olhando assustado? Acho que é convidar para pensar, né? E chamar para desconstruir, convidar para desconstruir, junto, criar estratégias. Como a estratégia dessa daqui e tantas outras, criar esses espaços de discussões e polos pela cidade. Eu acho que é a maneira que a gente tem de desconstruir isso. E também, lógico, acho que essa questão é difícil, né? Cada negro também vai ter que se encontrar com sua ancestralidade, com a sua riqueza, se encontrar e se reconhecer enquanto negro. Isso é importante. Acho que é uma maneira da gente também ir desconstruindo isso, né? Eu preciso fazer um trabalho comigo. A Neuza fala disso, né? Neuza Souza fala disso. O tornar-se negro, né? A gente Uhum. não... A gente se encontra e se torna negro, porque diante de um contexto de adversidade, a gente não consegue, né, ver elementos de identificação. Acho que isso é importante que a gente falou. Tem aspectos da subjetividade, mas tem aspectos concretos, né, da vida. Tem fatos que afetam o nosso corpo, o nosso modo de pensar, a nossa subjetividade e a nossa saúde mental. Enfim, Eu acho que vai cair em breve, então vamos queria cair. encerrar agradecendo pelo Robson para estar aqui comigo, agradecer ao FR Convida e agradecer também ao público que esteve aqui, como eu falei, né? Não é quantidade, é qualidade. Obrigada por nos ouvir e acho que sim, né? Dentro da nossa fala fica essa mensagem de que a consciência relacionada, né? O Dia da Consciência Negra, o mês da Consciência Negra não é só em novembro, né? Sim, deve ser em novembro, mas também em todos os outros dias do ano, né? Afinal, somos uma nação, né? Estamos aí, temos nossas alteridades, nossas diferenças, mas somos sim, né, um só povo e precisamos nos reconhecer em nossas diferenças para viver com um pouquinho mais de harmonia, né? E que essa harmonia ela seja inclusive saudável para todos, né? Saudável para os negros, né? E que ao se reconhecer e se sentir à vontade de viver e munido, né? De sonhos e esperanças, mas também de oportunidades para a realização disso, né? Eu quero, Pode falar. Eu quero Não sei agradecer, se vai Lohane, cair. agradecer a você, a professora Lisa, a professora Maria Virgínia e todos que estiveram aqui conosco por esse momento de espaço e de troca. E obrigado a oportunidade de trabalho com você, adorei, Lohane. O pessoal todo do FPR Que Convida que bom. está nos ajudando aqui no suporte. Com Muito legal. certeza. Ficaram aí durante a live inteira e durante a Obrigado. semana. Obrigado, pessoal. Tá Obrigado, bom? Lohane. Então, Obrigado a todos que bom, vieram. Obrigado, Virgínia. eu acho Beijo. que Obrigado, Liz. Estamos aqui. Estamos junto. obrigada a todo mundo. Obrigado. Gente, eu acho que é esse o convite, né? Faço o convite para pessoas negras que precisam desse processo também, né, de se encontrar, que busquem, né, que busquem reconhecimento, que busquem iniciativas, que busquem ter uma rede de profissionais agora que está sendo montado no nosso CRP para isso, né? Existe, inclusive, né, um dos grupos de trabalho e de estudo do CRP é voltado para isso, né? Então, que busquem essas iniciativas e que sim, tragam em seus processos, né, não só de saúde geral, mas de saúde mental, se reconhecer enquanto sua própria negritude, né, é muito importante. Obrigado, pessoal.
Vai Tá cair, bom? Nohane. Vai cair, né? Vai cair, vai cair. Vou encerrar Obrigado, então. Liz. Um beijo, muito Beijo. obrigada. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Obrigado, Nohane. Tchau, pessoal.